Olá pessoal, dando sequência, à nossa série de vídeos sobre as funções executivas, principalmente no contexto empresarial, a influência das funções executivas junto com o desempenho profissional. Nós vamos ver hoje como as funções executivas se desenvolvem. Vamos dar uma relembrada, antes no que nós vimos no vídeo anterior, para a gente poder retomar. Nosso cérebro é o maestro de todos os órgãos e sistemas do corpo. Através de circuitos específicos, o cérebro nos permite a locomoção, os sentidos, a audição, o olfato, o paladar e a fala. Do cérebro originam-se nossas ações e gestos. Por meio dele, especificamente, nós pensamos, vemos, ouvimos, manifestamos nossas tristezas, dores, aflições e lágrimas, e também nossos prazeres, alegrias e risadas. Chamamos de funções executivas o conjunto de habilidades mentais que regulam o nosso comportamento e pensamento a partir de experiências passadas, com o objetivo de realizar ações no presente ou atingir metas futuras. Podemos comparar as funções executivas a um time de futebol com 11 jogadores, cada qual com suas habilidades distintas. Pesquisas recentes comprovam que é possível prever que crianças da pré-escola que apresentam boas funções executivas apresentarão um alto desempenho em matemática e leitura ao longo de todos os anos escolares. Outras pesquisas mostram claramente que a estimulação das funções executivas desde bem pequena à criança promovem o bom desempenho escolar e a realização da criança no ambiente da escola. Antes de tudo, é preciso que se mostre para a criança como ela aprende, para ela poder aprender a aprender. Por isso a importância do nosso programa de estimulação e estimulação precoce das funções executivas em casa e na escola. Nosso programa inclui a educação dos pais sobre o que são funções executivas, a sua importância e como eles podem intervir no melhor estímulo dessas regiões cerebrais, dessas funções, para que a criança se desenvolva com plenitude. Os pais, em parceria com a escola, podem ajudar muito no aprimoramento das habilidades executivas dos seus filhos. Você precisará trabalhar com a professora do seu filho para personalizar estratégias que irão melhor atender às necessidades dele. Ensinar diretamente ao seu filho essas habilidades executivas, oferecer sempre palavras de encorajamento e fazer observações claras e específicas são elementos essenciais no processo. Então, nós vimos novamente, o que são essas funções executivas, para que a gente possa retomar e ver como elas se desenvolvem. Vou passar mais um vídeo aqui para vocês.
você pode ver aqui, vocês podem ver que alguns transtornos que a gente percebe que vai ter um problema na função executiva, nas funções executivas, né? Por exemplo, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que acontece? Essa pessoa tem uma dificuldade de atenção, né? De focar uma atenção em algo. Tem dificuldade quando é hiperativo de ficar parado, de ficar sentado por muito tempo, né? De ficar tranquilo num lugar, numa sala de aula, por exemplo, de esperar, porque é muito hiperativo. Então, já vai ter o prejuízo na função executiva na atenção, né? E no comportamento, que seria o controle inibitório. Não consegue ficar parado, não consegue ficar sentado, muitas vezes. O toque também vai apresentar, né, esse problema na função executiva, aquela pessoa que é compulsiva, né, tem esse transtorno compulsivo, tem que fazer aquilo ali sempre daquela forma, né, então não consegue ter esse controle. O autismo, né, que a gente vê, o autismo tem comprometido alguns comportamentos, principalmente as habilidades sociais, né, que é a maior dificuldade do autista, essa interação social. A esquizofrenia, a síndrome de Tourette, os transtornos de ansiedade, né, pessoa que tem transtorno de ansiedade também, a gente já vê um problema na função executiva, né, pessoa que não consegue ter esse controle também inibitório, controlar as emoções, as ações. Os transtornos de personalidade, o estresse, né? Também uma pessoa muito estressada, também você já vê que tem algum problema na função executiva, porque ela não consegue se controlar, né? Ela já se estressa, ela já briga, aquela pessoa assim que está sempre agitada. Então, a gente vê em todos esses transtornos defasagem nas funções executivas. Então, nós vimos aqui, né, sobre essas funções executivas. E agora a gente vai ver aqui como essas funções executivas se desenvolvem. Então, a gente vê que desde bebê, né, já é possível a gente perceber essas habilidades do funcionamento executivo. Como vocês viram ali, ele acontece, né, no córtex pré-frontal, né, que é esta parte do cérebro, e é engajada no controle do comportamento, né, por meio dessas interações com todas as partes do cérebro. Então, ela vai se desenvolvendo desde bebê, né, cada fase, né, da criança, ela vai desenvolvendo alguma coisa. A flexibilidade cognitiva é a função executiva, assim, a parte da função executiva que demora mais para desenvolver, porque ela depende das outras duas, né? Depende da memória de trabalho e depende também do controle inibitório. Então, a flexibilidade cognitiva geralmente vai se desenvolver posteriormente, né, da sua forma completa. As funções executivas, elas começam a se desenvolver desde bebê e vão, né, o ápice do desenvolvimento das funções executivas é entre a idade escolar, entre os 5, 6, 7 e 8 anos, mas mais precisamente 6 a 8 anos. É
o momento assim onde elas mais se desenvolvem, né? Então é ali que elas têm que ser estimuladas. Com 6 anos, a criança já tem a capacidade de ter o controle inibitório, ela já consegue esperar, né? Receber uma orientação para esperar, para inibir um certo comportamento, inibir o choro. Quando a gente estuda, até é interessante falar para vocês, quando a gente estuda sobre as funções executivas e sobre o desenvolvimento e o que acontece em cada etapa do desenvolvimento, a gente entende algumas questões, como por exemplo, quando você pega uma criança muito pequena e ela está chorando e você começa a falar para ela parar de chorar ou brigar ou querer forçar ela a chorar, e ao invés dela parar de ter aquele comportamento, o que ela faz? Ela chora mais ainda, ela não para. Por quê? Porque ela ainda não tem essa habilidade, essas funções executivas, né, que é responsável pelo controle inibitório, que é responsável por fazer com que ela consiga controlar esse choro, essa emoção e parar, porque está sendo solicitado que ela pare. Ela não tem ainda essa habilidade desenvolvida nela, ela está num processo de desenvolvimento, então ela não tem essa capacidade. Então, quando a pessoa não entende isso, né, uma pessoa que não entende do desenvolvimento humano, das fases do desenvolvimento humano, e o que acontece em cada etapa, a pessoa não compreende, não tem paciência, acha que é proposital, muitas vezes acha que a criança, né, está fazendo por provocação. Claro que a criança, ela aprende com o meio. Então, quando ela chora e a mãe vai e alimenta ela, ela aprendeu que se ela chorar, ela vai ser alimentada. Quando ela chora e a mãe pega ela no colo, ela já aprendeu que se ela chorar, ela vai ganhar o colo. Então ela aprende dessas formas, mas isso não quer dizer que ela já tem a função executiva dela, mais precisamente o controle inibitório, totalmente desenvolvido, e que ela vai parar de chorar assim que alguém falar, que ela vai parar de correr assim que alguém falar. Você fala para a criança, né, que é muito agitada, que está brincando, pequena. Você diz assim, para de correr. Ela olha para você, para um pouquinho, não dá 30 segundos, ela está correndo novamente, né? Ela está repetindo aquela ação, mas é porque ela ainda não tem essas habilidades totalmente desenvolvidas. Então, a maior falha, muitas vezes, na educação é exigir que a criança tenha um comportamento do qual ela ainda não tem capacidade de ter. É exigir que ela tenha, quando criança, sem ter todo o seu cérebro já estruturado, maturado, que ela tenha comportamentos que um adulto tem, por exemplo. E o adulto não consegue compreender isso se ele não estudar o desenvolvimento humano, se ele não estudar as funções cognitivas. Ele não vai conseguir entender isso, porque como ele tem a capacidade, digamos que seja uma pessoa que tem todas as suas funções executivas desenvolvidas e funcionando perfeitamente, ele não consegue compreender que aquela criança ali não tem as mesmas competências que ele, não vai conseguir. Ele imagina que se ele entende, se ele consegue, aquela criança também consegue, e não funciona dessa forma. Quando a gente estuda, né, a gente percebe que não é bem assim que as coisas acontecem. Existe um tempo para cada coisa, mas a criança tem que ser estimulada, né? As funções executivas, elas vão se desenvolvendo naturalmente. Só que para que esse desenvolvimento ocorra, vai depender do meio no qual essa criança, esse sujeito está inserido. Se é um sujeito que está inserido num meio onde há bastante cultura, onde há uma alimentação excelente, onde ele desempenha muitas atividades, onde ele brinca, onde ele se movimenta, que é algo muito importante para o desenvolvimento humano, o movimento, a brincadeira. Quando ele tem tudo isso, né, a seu favor, ele com certeza vai desenvolver muitas habilidades e vai desenvolver as suas funções executivas da melhor maneira possível. Por exemplo, quando ele vive num ambiente emocional favorável, né, tudo isso vai contribuir para que as funções executivas dele se desenvolvam da melhor maneira possível, né, da forma correta. Quando existe alguma coisa que interfere nisso, às vezes a alimentação, porque o nosso cérebro também
né, o nosso organismo todo, para funcionar da forma correta, precisa ter uma alimentação adequada, né, precisa ter os nutrientes adequados, né, para que os neurônios possam se comunicar. Existe um processo que se chama mielinização, que favorece a passagem de informação de um neurônio para o outro. Por quê? Os neurônios, né, eles são ligados por fiozinhos, né, como se fosse fiozinhos. E é igual como se fosse um fio de luz que tem aquela capinha por fora. A mielinização, ela forma uma capinha por fora. E essa capinha por fora que ele vai ligando, né, vai formando essa rede, vai ligando um neurônio no outro, ela facilita a passagem da informação. Quando ela é rompida, essa informação chega mais devagar, às vezes não chega, às vezes o cérebro tem que fazer um outro caminho, porque aquele ali, né, foi danificado. Então, para que aconteça essa mielinização, a alimentação é fundamental. Os nutrientes que a criança ingere, que o ser humano ingere, são fundamentais para que aconteça isso. Então, olha quantas coisas envolvem para que o nosso cérebro se desenvolva da forma adequada e as nossas funções executivas, né, também. E o nosso organismo funcione bem. Então, isso aí são questões muito importantes. E entender que em cada fase, né, existe um desenvolvimento, e esse desenvolvimento vai se dando, né, com o passar dos anos. Ali na adolescência, início da juventude, né, entende-se que as funções executivas já estão, né, bem desenvolvidas, porque ela acompanha também a maturação do cérebro, né, e o nosso cérebro vai se desenvolvendo cada vez mais, vai formando mais conexões, né? Quanto mais informações, mais atividades a gente faz, mais conexões a gente faz no nosso cérebro, mais caminhos. É como se você fosse, por exemplo, você fosse de um ponto ao outro, atravessasse um ponto ao outro, e para que você chegasse do outro lado, você tivesse um único caminho, né? E de repente no meio ainda tivesse um rio, então você tivesse que dar toda uma volta para chegar do outro lado. E quando você tem bastante sinapses, bastante caminhos no seu cérebro, quando você faz isso, você faz bastante atividade, você desenvolve vários caminhos. Então, como se tivesse várias formas de chegar naquele local que você quer. Então, isso é muito importante, ter bastante atividades, né, diferenciadas para que esse desenvolvimento cerebral aconteça da melhor forma possível. E conforme, né, acontece a maturação cerebral, as funções executivas também vão se desenvolvendo. Então, é bem interessante a forma como elas se desenvolvem, né? E como elas ajudam no nosso dia a dia, como elas são imprescindíveis. As funções executivas, elas têm uma relação fundamental com a aprendizagem, né? Eu dependo das funções executivas para que eu consiga aprender, né? Se eu não tiver boas funções executivas, se elas não estiverem bem desenvolvidas, eu vou ter uma defasagem na aprendizagem, né? Se eu não tiver, por exemplo, atenção suficiente, eu não vou conseguir absorver o conteúdo que está sendo ensinado. Se a minha memória de trabalho não estiver funcionando corretamente, eu não vou conseguir receber a informação e trabalhar com essa informação. Vai ser me dado uma orientação, né? Sabe quando o professor te dá uma orientação e você não sabe o que fazer com ela? Função executiva está com algum problema de atenção, né? Não está com algum problema na memória de trabalho. Aí o que é para fazer? Você tem que ficar perguntando porque você não consegue receber informação, trabalhar a informação e devolver um produto, né? Devolver um resultado. Você fica ali perdido. Então, a flexibilidade também, né, cognitiva, que faz com que a gente lide com vários conceitos ao mesmo tempo, isso também é extremamente importante, principalmente em sala de aula, né? Precisa
ter esse desenvolvimento para conseguir compreender o que está sendo dito, os conceitos que estão sendo ditos, fazer relação entre eles, pensar, né, pensar fora da caixa. Então, a flexibilidade de pensamento também está envolvida nisso. O controle inibitório, né, que envolve toda a parte comportamental, isso também influencia na aprendizagem, porque se eu não consigo controlar o meu comportamento, se eu não consigo sentar, ouvir, né, parar, prestar atenção, se eu não consigo controlar os meus impulsos, como aquela pessoa, por exemplo, que o professor faz uma pergunta para um determinado aluno, fulano vai responder tal questão, e ele faz a pergunta, mas o ciclano sabe a resposta, e ele não consegue controlar o impulso de esperar o colega responder, porque é a vez do colega. Ele já levanta a mão, ou ele já fala, já atropela, né? Sabe aquele aluno que não consegue ficar calado em sala de aula e que também não consegue perceber que o comportamento dele atrapalha os demais alunos e inclusive o professor. Problema na função executiva, precisa trabalhar o controle inibitório. Tudo isso bem trabalhado pode produzir uma grande melhora, isso quando, né, não resolver o problema totalmente, mas quando não consegue resolver totalmente, mas traz uma grande melhora, né? Então, fica aqui, né, esse conhecimento sobre como essas funções executivas se desenvolvem. Então, até agora você já aprendeu o que são funções executivas, né? E aprendeu como as funções executivas se desenvolvem. No próximo vídeo eu vou falar sobre as funções executivas e a relação dela com o desempenho profissional. Muito obrigada, né? E até o próximo vídeo.